Olá, hoje é terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2036 e a Procuradoria-Geral da República acabou de pedir o arquivamento por prescrição dos processos contra todos os políticos delatados na delação do fim do mundo da Odebrecht em 2017. Bom, eu estou brincando, claro que nós não estamos em 2036, quando eu já terei 66 anos, mas isso é porque ontem, segunda-feira, foi anunciado mais um arquivamento. Depois do arquivamento de José Serra, na semana passada, de processo contra José Serra, foi arquivado agora o processo contra Romero Jucá, porque passou 14 anos no STF sem que fosse investigado, sem que se chegasse a qualquer conclusão. Passou 14 anos no STF parado. Assim como estão paradas todas as outras ações. Muita gente já foi condenada na Lava Jato, em Curitiba, no Rio de Janeiro, mas no STF nada anda. É o Tribunal da Impunidade. Falando em datas, a Câmara de Feira de Santana retomou os trabalhos com mais uma demonstração da sua irrelevância. Virou moda agora entre os vereadores disputar datas para homenagear categorias, instituições, mas nesta segunda-feira ocorreu a primeira sessão do ano e uma intensa disputa e muitos minutos de leitura de vereadores pedindo para marcar sessões especiais para homenagens. Eles não estão mais se contentando com as comendas e os títulos de cidadão, que por sinal já apareceram vários nessa primeira sessão propostos pelos vereadores. Uma sessão solene dia 28 de março, às 19 horas, para homenagear a Guarda Municipal pelos 125 anos. O vereador solicita uma sessão solene 25 de outubro para comemorar o dia do odontólogo. Uma sessão solene dia 20 de junho, em comemoração do dia do vigilante. Uma sessão solene 15 de outubro para comemorar o dia do professor, comemorar o dia do servidor público, comemorar o dia da polícia militar, para comemorar os 77 anos da Fundação Fluminense de Feira Futebol Clube, de 29 de março, para comemorar os 159 anos da Santa Casa de Misericórdia, para comemorar o dia do assistente social, comemorar o jubileu de Carvalho, 80 anos da Igreja Assembleia de Deus em Feira de Santana, às 19h30, em comemoração do Dia das Mães. Mas aí na hora de trabalhar mesmo, se atrapalham. O vereador Isaías de Diogo apresentou um projeto para conceder uma gratificação aos agentes de endemias e aos agentes comunitários de saúde. Ele, por sinal, é dessa categoria. E o pessoal também dessas categorias, que tem várias queixas contra o executivo, que está sempre reivindicando aumento salarial, esteve na Câmara pressionando para que o projeto seja colocado em votação. Já teve vereador dizendo que vai votar a favor, etc. Mas o projeto é flagrantemente ilegal. No entanto, a Comissão de Constituição e Justiça autorizou a tramitação dele. Imagina você se um vereador qualquer, ou todos eles fariam isso, na verdade, se houvesse essa possibilidade de gerar uma despesa para o município, dando gratificação à categoria que ele quisesse agradar. Se, como o vereador Isaías de Diogo disse em discurso na Câmara, esse é um direito líquido e certo dos agentes, eles têm que reivindicar isso na Justiça. Se é um direito líquido e certo, eles não precisam de um projeto de lei para que esse direito seja reconhecido. Agora, além de tudo, um vereador não pode propor uma lei gerando uma gratificação a ser paga pelo Executivo para essa categoria, nem para categoria nenhuma. Está circulando aí pelas redes sociais essa piadinha: não dê auxílio moradia a um juiz, ensine-o a pescar. A piada até que é razoável, só que, na verdade, os juízes pescam em aquário, né? Porque eles querem alguma coisa e eles vão pedir onde? Vão pedir na justiça mesmo. E, naturalmente, conseguem dos colegas que também vão se beneficiar da mesma vantagem. Entraram nesse bolo, inclusive, os juízes da Lava Jato, o Bretas, do Rio de Janeiro, e o famoso Sérgio Moro, de Curitiba. Por falar na Justiça do Sul do país, uma árvore foi apontada como autora de um crime em um boletim de ocorrência em São Paulo. E essa árvore deu sorte de ser em São Paulo. Tá aí o registro, para ninguém dizer que é mentira. A notícia saiu no G1 e consta lá: autor, árvore mangueira
não presente ao plantão, naturalmente, a Mangueira não pôde ir. Exibiu o RG original? Não. Sexo da Mangueira? Ignorado. Advogado presente no plantão? Não. CUTS? Ignorada. Se houvesse um julgamento, a Mangueira provavelmente seria julgada à revelia. Mas como o caso aconteceu em São Paulo e não no Rio Grande do Sul, ou no Paraná, ou em Santa Catarina, área de jurisdição do TRF4, essa árvore está livre, certamente. Caso contrário, ela correria sério risco a julgar pelas palavras do desembargador Vitor Laus, que foi um dos participantes naquele julgamento em que Lula tomou 3-0 pela prisão de 12 anos e 1 mês. Quem responde por crime tem que ter participado dele. Ou seja, e para ter participado dele, alguma coisa de errado ele fez. A propósito de prescrições, segundo Hélio Gaspar, esse 1 mês não entrou aí à toa como enfeite não, nem como capricho. Foi justamente porque se fossem só 12 anos, a defesa poderia recorrer já alegando algum tipo de prescrição também para o caso de Luiz Inácio Lula da Silva. Por falar em Lula, começaram a ser ouvidas ontem as testemunhas do caso do sítio. E se não foi absolvido no caso do apartamento triplex do Guarujá, muito menos será no caso do sítio, porque o apartamento triplex do Guarujá, por mais que fosse para Lula, efetivamente Lula nunca o utilizou, nunca foi propriedade dele, porque ele era um comprador que desistiu depois, antes do negócio ser concretizado. Mas no caso do sítio, há fartas provas sobre a propriedade e o uso do sítio pelo ex-presidente. Então, nessa aí, Lula não escapa de jeito nenhum. O processo mais inconsistente contra ele talvez fosse esse do apartamento, e os juízes já deixaram, os desembargadores deixaram muito clara qual é a disposição deles em relação ao ex-presidente Lula. Lula, inclusive, poderia considerar seriamente essa hipótese da fuga. Foge, Lula. Foge que resolve o problema de um bocado de gente. Resolve o teu que não vai para a prisão, resolve do pessoal que diz que quer ver Lula preso, mas na verdade o maior medo deles é que Lula seja candidato e vença a eleição. É claro que vai ficar um pouco mais difícil de fazer o discurso do perseguido político, mas de qualquer modo essa fuga terá cara de asilo, será vendida como exílio, asilo político. Talvez fique um pouco chato para o PT, porque preso é vítima, mas fugitivo aí é covardia. Aí Lula teria que contrariar só o PT e o PT perdoa tudo a Lula. Essa guerra incessante dentro do país de prende Lula, não prende Lula, Lula presidente, Lula presidiário, estaria definitivamente afastada com Lula fugitivo. Lula longe do país, resolvia problema para todos os lados. Felizmente, ainda há tempo de evitar essa tolice antes das eleições. A Procuradoria-Geral da República pediu que o voto impresso não exista na eleição de 2018, apesar de ter sido aprovado pelo Congresso e de estar previsto para ser implantado como teste em pequena quantidade em algumas urnas esse ano pelo país afora. Só que voto impresso não tem vantagem nenhuma. É uma ilusão das pessoas acharem que, por terem um voto impresso confirmando em quem elas votaram, o sistema fica mais difícil de fraudar. A fraude não ocorreria aí. Nada impede que o voto seja impresso corretamente e que, se houvesse uma fraude, essa fraude ocorresse depois no processo de envio desse voto para totalização. E a grande desvantagem que a Procuradoria-Geral da República menciona na ação é justamente que o voto impresso pode servir para acabar com o sigilo do voto, porque o sujeito que é obrigado de alguma forma a votar em alguém ali naquele voto de cabresto teria como entregar um comprovante de que ele de fato votou naquela pessoa que estava combinado de ele votar. Para mostrar que a reforma do Clériston não é um puxadinho, o deputado estadual Zé Neto correu lá junto com o diretor José Pitangueira para gravar um vídeo mostrando o que está sendo feito e também argumentar que será uma grande ampliação da capacidade de atendimento à reforma que está sendo executada. Olá pessoal, eu estou aqui na obra de ampliação da urgência e emergência do Clériston Andrade. Estamos fazendo uma grande intervenção aqui no Clériston e são 119 leitos a mais
que vão ser construídos aqui no nosso Hospital Clésto Andrade para ampliar o atendimento. Para vocês terem noção, só de UTI serão 20 novos leitos de UTI. E puxadinho está fazendo em outros lugares, não é aqui não. O Clésto Andrade agora é um novo hospital. Eu vou convidar o pessoal da Comissão de Saúde, principalmente o presidente Cadimiel, para vir ver o que é uma emergência. De feira nunca teve e vai ter agora. O prefeito em exercício, que vai assumir daqui a uns dias, fez uma crítica ontem, chamou de puxadinho essa intervenção que vai mais do que triplicar o tamanho da urgência e emergência do Clésto. Vai ampliar em 119 leitos esse hospital. Ele que é médico, que trabalhou aqui, deveria ser mais, generoso com essa intervenção do governo do estado. E é isso, o assunto não acaba, mas o tempo sim e a sua paciência sim, não é verdade? Então a gente retorna amanhã com as novidades do dia. Um abraço, até lá